Por que Satanás amaria uma igreja? Que tipo de instituição se tornaria tão eficaz para os seus planos que ele, em vez de atacá-la, a promoveria? Essa igreja não precisa destruir a fé diretamente, porque ela faz algo ainda mais perigoso. Desvia milhões de pessoas enquanto elas acreditam estar caminhando para Deus. Mas o que essa igreja ensina? Como ela engana de forma tão sutil? O que vou te revelar hoje pode mudar completamente sua visão sobre o que significa seguir a Deus. A Bíblia nos dá sinais claros para identificar os sistemas usados por Satanás, mas a maioria das pessoas passa por eles sem perceber. Você está pronto para descobrir quais são esses sinais e, mais importante, como escapar de uma igreja que parece santa, mas opera como uma armadilha mortal? E aqui vai a promessa. Ao longo deste vídeo, eu vou expor os enganos dessa igreja e vou te revelar o nome dela para que você jamais cometa o erro de se aproximar desse sistema usado por Satanás. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a sua vida espiritual. E se eu te dissesse que há uma igreja tão alinhada aos planos de Satanás que ele nem precisa destruí-la? Essa igreja existe. E o que a torna tão perigosa é que ela se apresenta como um lugar de fé e milagres, mas esconde um sistema que corrompe a verdadeira mensagem de Deus. Eu sei, é difícil de acreditar. Quando ouvi isso pela primeira vez, minha reação foi a mesma. Como pode ser verdade? Mas quanto mais você estuda a Bíblia e compara com o que está acontecendo hoje, mais as peças começam a se encaixar. Deus nos deixou sinais claros sobre como identificar esses sistemas de engano, e o que vou compartilhar com você neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga sua fé. Você sabia que Satanás, desde o princípio, nunca se apresentou como um inimigo óbvio? Ele sempre usou aquilo que parece bom, aquilo que parece estar em conformidade com a vontade de Deus, para disfarçar suas intenções. No Éden, ele não disse a Eva para se afastar de Deus. Ele simplesmente distorceu o que Deus havia dito, fazendo com que ela duvidasse da palavra divina. E esse é exatamente o método que ele usa com esta igreja. Ela aparenta ser de Deus, mas promove aquilo que Deus abomina. Agora, deixe-me te perguntar algo. Você já sentiu que algo não parecia certo em algumas práticas religiosas? Talvez algo que você ouviu em uma igreja tenha te causado dúvida, mas você não soube explicar por quê. Pode ser que Deus esteja te alertando para abrir os olhos e enxergar a verdade. Este canal foi criado justamente para isso, desmascarar as mentiras que Satanás tem espalhado para tentar confundir e desviar você. Aqui tudo é provado dentro da própria palavra de Deus, sem manipulações ou distorções. Por isso, antes de continuar, quero pedir que você verifique se já está inscrito neste canal. Memorize o nome e a foto de perfil para não perder de vista este espaço de verdade bíblica. Mas por que Satanás promoveria uma igreja? Simples. Ele entende que se conseguir enganar as pessoas dentro de algo que aparenta ser santo, ele terá mais sucesso em afastá-las de Deus. Não é à toa que Jesus nos advertiu. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses falsos líderes religiosos não aparecem como inimigos de Deus. Eles vêm em seu nome, mas estão a serviço do engano. Essa igreja que Satanás ama faz exatamente isso. Ela mistura elementos da Bíblia com práticas e ensinamentos que contradizem a palavra de Deus. Ela oferece milagres, promessas de prosperidade, cura e bênçãos. Mas tudo isso está enraizado em um sistema que desvia o foco da verdadeira adoração. Em vez de ensinar as pessoas a buscarem a Deus com sinceridade, ela as ensina a depositar sua fé em rituais, objetos e líderes humanos. Eu sei que este tema pode ser difícil de ouvir. Talvez você esteja pensando, será que eu faço parte dessa igreja? Será que eu estou sendo enganado?
Mas quero que você saiba que se você está aqui assistindo a este vídeo, é porque Deus está falando com você. Ele quer abrir seus olhos para que você conheça a verdade e se aproxime mais dele. E por falar nisso, se este ponto está mudando a sua forma de pensar, deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Muitas vezes, ao compartilhar suas dúvidas ou experiências, você pode ajudar outras pessoas que também estão buscando a verdade. Voltando ao tema, vamos falar sobre as estratégias específicas que Satanás usa para promover esta igreja. Primeiro, ele usa a aparência de santidade. Ele sabe que as pessoas são atraídas por aquilo que parece bom. Por isso, essa igreja se apresenta como um lugar de milagres. Um lugar onde Deus opera poderosamente. Mas a Bíblia nos ensina que nem todos os sinais e prodígios vêm de Deus. Em Mateus capítulo 7, verso 22, Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Outro método que Satanás usa é desviar o foco da mensagem central do Evangelho. Essa igreja prega o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em sua carta a Timóteo, dizendo que, nos últimos dias, as pessoas acumulariam para si mestres que falassem conforme seus próprios desejos, desviando-se da verdade. Mas você pode estar se perguntando: como posso saber se uma igreja está alinhada com os planos de Deus ou com os de Satanás? A resposta está na Bíblia. Uma igreja verdadeira sempre aponta para Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Ela ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não algo que pode ser comprado ou conquistado por obras humanas. Essa igreja que Satanás promove faz exatamente o contrário. Ela coloca intermediários entre você e Deus. Ela ensina que você precisa cumprir rituais, fazer sacrifícios financeiros ou depender de líderes humanos para alcançar as bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu quero te desafiar a refletir sobre isso. Será que a igreja que você frequenta está realmente alinhada com a Bíblia? Ou será que você tem sido enganado por um sistema que parece santo, mas está desviado da verdade? Nos próximos minutos, vamos explorar as características específicas dessa igreja que Satanás ama, para que você possa identificar seus enganos e se proteger. Mas antes disso, quero pedir que você compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém do seu grupo religioso. A verdade liberta e você pode ser o instrumento de Deus para ajudar outra pessoa. O que você está prestes a descobrir pode ser desconfortável, mas é necessário. Deus nos chama a sair do engano e a buscar a verdade com todo o nosso coração. Fique comigo, porque estamos apenas começando a desmascarar as mentiras que têm afastado milhões de pessoas da verdadeira fé. Você já se perguntou como a fé em Deus, algo tão puro e verdadeiro, se transformou em um comércio? Como chegamos ao ponto de ver igrejas onde bênçãos, curas e milagres são vendidos como mercadorias? É exatamente isso que está acontecendo hoje. Essas igrejas criaram um sistema que transforma o relacionamento com Deus em uma transação financeira. Mas será que isso reflete o verdadeiro evangelho ou é mais uma das estratégias de Satanás para afastar as pessoas de Deus? Agora, quero te garantir uma coisa: você não vai sair deste vídeo sem uma visão clara de como é essa igreja e todos os seus enganos. Vou expor passo a passo as práticas, as mentiras e os desvios dessa igreja, para que você possa entender como ela age. E ao final, vou revelar o nome dessa igreja,
para que você jamais cometa o erro de se aproximar desse sistema usado por Satanás para enganar e destruir vidas. Antes disso, deixe aqui nos comentários: que igreja você acha que se encaixa nas revelações que estou abordando? Quero saber sua opinião enquanto desmascaramos essas práticas. Agora pense comigo. Deus, que criou todas as coisas e que nos deu tudo gratuitamente, estaria pedindo dinheiro para nos abençoar? Será que Ele condicionaria um milagre ao tamanho da sua oferta financeira? Se essa ideia parece absurda, é porque ela realmente é. Mas, infelizmente, é exatamente o que muitas igrejas ensinam hoje. Essas igrejas criaram campanhas financeiras que mais parecem um mercado religioso. Elas afirmam que quanto maior o sacrifício financeiro, maior será o milagre que você vai receber. Muitas vezes, pessoas que já estão em situações difíceis, desesperadas por uma solução, são pressionadas a dar o pouco que têm na esperança de que Deus as recompense. O problema é que isso não está na Bíblia. A palavra de Deus nos ensina que suas bênçãos são dadas de graça, sem preço, porque Ele nos ama e não porque merecemos ou pagamos por elas. Em Isaías, capítulo 55, verso 1, Deus diz: "Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço." Ou seja, o amor de Deus, suas bênçãos e sua salvação são presentes gratuitos e não mercadorias que podem ser compradas. Agora, pense em quantas pessoas sinceras já caíram nesse engano. Elas acreditaram que, ao participar dessas campanhas financeiras, estavam demonstrando fé. Mas, na verdade, estavam sendo exploradas por líderes religiosos que transformaram o templo de Deus em um mercado, assim como os mercadores que Jesus expulsou do templo em Mateus, capítulo 21. E talvez você esteja se perguntando: por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A verdade é que Deus está chamando você para enxergar além das aparências. Ele quer que você conheça a verdade e se aproxime dele de forma genuína, sem a interferência de sistemas corruptos que deturpam a sua palavra. Deixe-me perguntar: você já participou de alguma campanha onde disseram que você precisava dar dinheiro para receber um milagre? Já se sentiu pressionado a fazer um sacrifício financeiro para mostrar sua fé? Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas passaram por isso, mas Deus nunca pediu que fosse assim. Ele nunca condicionou suas bênçãos ao dinheiro. O verdadeiro sacrifício que Deus deseja é um coração quebrantado e contrito. Ele quer que você o busque com sinceridade, e não que você se sinta obrigado a pagar por algo que Ele já te oferece gratuitamente. Se este ponto está mudando a sua forma de pensar, deixe um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião e, se você quiser, posso trazer mais estudos sobre este tema. Meu compromisso aqui é trazer a verdade de forma clara e descomplicada, sempre baseada na Bíblia, para combater os falsos ensinamentos que têm desviado tantas pessoas de Deus. Outro aspecto que precisamos abordar é como essas igrejas exploram o desespero das pessoas. Quando você está passando por dificuldades, seja na saúde, no casamento ou nas finanças, é natural buscar uma solução. E essas igrejas sabem disso. Elas criam um ambiente emocionalmente carregado, onde você sente que, se não fizer sua parte, ou seja, se não der dinheiro, Deus não fará a dele. Mas Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, Ele nos convidou a confiar nele sem reservas. Em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não coloca condições, não há exigências financeiras. O que Ele quer é o seu coração, sua confiança e sua entrega. Agora, vou te dar um exemplo prático de como essas igrejas operam.
Elas promovem objetos como óleo ungido, rosas abençoadas ou água milagrosa, dizendo que esses itens têm poder especial para curar ou trazer prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, cobram por esses itens ou pedem que você faça uma doação significativa em troca. Isso é idolatria disfarçada e vai contra tudo o que a Bíblia ensina. O que você precisa entender é que Satanás usa esses sistemas para desviar o foco das pessoas. Em vez de confiar em Deus, elas passam a confiar no dinheiro, nos objetos ou nos líderes dessas igrejas, e assim acabam mais distantes de Deus do que nunca. Muitas pessoas estão sinceramente buscando a Deus, mas estão presas em sistemas que as exploram. Você pode ser a pessoa que Deus usará para abrir os olhos delas. Você já viu cenas de exorcismos públicos onde pessoas são supostamente libertas de demônios em cultos lotados, com gritos, movimentos teatrais e líderes que se apresentam como guerreiros espirituais? Essas cenas são comuns em uma das igrejas mais controversas de todos os tempos, que Satanás ama de maneira especial. Não porque ela luta contra ele, mas porque, por trás desse espetáculo, há uma estratégia maligna para desviar as pessoas da verdadeira batalha espiritual ensinada por Deus. Pare e reflita. Será que o poder de Deus precisa de palcos e shows para se manifestar? Será que Jesus, ao expulsar demônios, fazia isso em público para impressionar multidões? Ou será que ele agia de maneira serena, focando na pessoa e não na exibição? A verdade pode te chocar, mas os exorcismos teatrais dessa igreja não apenas distorcem o verdadeiro evangelho, mas também glorificam o inimigo ao dar palco para ele. Satanás sabe que o medo é uma das armas mais eficazes para manipular as pessoas. Quando uma pessoa está com medo, ela age de forma impulsiva, muitas vezes sem pensar ou questionar. Esses exorcismos espetaculares criam um ambiente de tensão e pânico. Os líderes dessa igreja usam isso para reforçar a ideia de que, sem eles, você está vulnerável às forças do mal. Eles se colocam como mediadores indispensáveis, distorcendo completamente a verdade bíblica de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, pense nisso. Por que Satanás permitiria que seus demônios fossem expulsos em público? A resposta é simples. Isso faz parte de uma grande encenação, onde ele ganha ainda mais controle sobre as pessoas. Ao parecer derrotado, ele fortalece a credibilidade dessa igreja, que, na verdade, promove um sistema de engano. E mais do que isso, ele desvia o foco da verdadeira batalha espiritual, que deve ser travada no íntimo de cada pessoa, por meio da oração, da obediência e do estudo da palavra de Deus. Jesus nos deu um exemplo claro em Mateus, capítulo 6, verso 6, quando disse: "Entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai." A verdadeira batalha espiritual não acontece em palcos, mas em secreto, quando nos colocamos diante de Deus com humildade e sinceridade. Tudo o que foge desse modelo bíblico é, no mínimo, questionável. E se você acha que isso é algo simples, precisa entender as consequências espirituais desse teatro. Muitas vezes, pessoas que passam por esses exorcismos públicos voltam a enfrentar os mesmos problemas. Elas não recebem libertação verdadeira porque não foram ensinadas a buscar uma transformação de vida baseada em Jesus. Em vez disso, foram convencidas de que a solução está em campanhas, objetos ungidos e nas mãos de líderes que lucram com a fé delas. E sabe o que é mais assustador? Esses exorcismos criam uma dependência emocional e espiritual dessas pessoas em relação à igreja. Elas passam a acreditar que só serão protegidas ou libertas se continuarem participando dos cultos e fazendo doações. Essa manipulação é uma estratégia sofisticada de Satanás para manter as pessoas presas em um ciclo de medo e submissão.
Deixe-me perguntar algo. Você já presenciou ou ouviu falar de pessoas que participaram de exorcismos públicos e, mesmo assim, continuaram enfrentando os mesmos problemas? Se isso já aconteceu com você ou alguém que você conhece, deixe seu comentário aqui. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem os enganos por trás dessas práticas. Agora, pense em como Jesus lidava com pessoas oprimidas por demônios. Ele nunca fazia disso um espetáculo. Ele não precisava gritar ou exibir seu poder. Bastava uma palavra de sua boca para que o mal fosse expulso. A verdadeira autoridade espiritual não precisa de palcos ou shows, mas infelizmente essa igreja distorce o exemplo de Jesus e transforma o poder de Deus em um show teatral, com o objetivo de atrair mais fiéis e, consequentemente, mais doações financeiras. E se você está pensando, mas algumas dessas libertações parecem reais, como isso é possível? Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso significa que nem todo milagre ou manifestação espiritual vem de Deus. Satanás pode permitir algumas coisas para fortalecer o engano e afastar as pessoas do verdadeiro evangelho. Se este ponto está abrindo seus olhos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Muitas pessoas estão sinceramente buscando a Deus, mas estão presas em sistemas que distorcem a verdade e exploram suas emoções. Você pode ser o instrumento de Deus para ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho certo. Deus está chamando você para sair desse sistema de engano e buscar a verdadeira adoração. Não se deixe enganar por shows ou promessas vazias. A libertação verdadeira vem de Jesus e ela acontece no coração de quem se entrega completamente a Ele. Fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais revelador. Se os erros que já revelamos sobre esta igreja parecem graves, o que vou te contar agora vai te deixar ainda mais chocado. Existem práticas e estratégias dessa instituição que vão muito além da comercialização da fé, da manipulação emocional e dos exorcismos teatrais. São táticas silenciosas, algumas quase imperceptíveis, mas que têm um impacto devastador na vida espiritual e emocional das pessoas. Uma das práticas mais cruéis dessa igreja é o uso de maldições emocionais para controle. Aqui está como funciona. Durante os cultos, os líderes desta igreja afirmam que se você não cumprir as ordens ou não fizer os sacrifícios exigidos, você estará automaticamente amaldiçoado. Dizem que seus negócios fracassarão, sua saúde será destruída e até sua família será atingida. Esse tipo de ensino gera um medo profundo nos fiéis, que passam a obedecer cegamente, não por amor ou fé, mas por puro pavor de perder tudo o que tem. Agora pense, será que Deus, que é descrito na Bíblia como um Pai amoroso e misericordioso, agiria dessa forma? É claro que não. Essa tática de imposição de medo é uma arma poderosa de Satanás, usada para aprisionar as pessoas em um ciclo de culpa e controle. Outra prática sombria dessa igreja é o uso de números e estatísticas manipuladas. Eles frequentemente divulgam dados exagerados sobre quantas pessoas foram curadas ou quantos milagres ocorreram, criando uma ilusão de sucesso espiritual. Além disso, em algumas reuniões, os líderes chegam a fingir que estão recebendo revelações divinas, personalizadas, para impressionar a audiência. Mas, na verdade, são frases genéricas que poderiam se aplicar a qualquer um. Isso cria a falsa impressão de que o poder de Deus está operando ali, enquanto, na verdade, é apenas um jogo psicológico.
Outra questão que poucas pessoas percebem é o ataque às igrejas que ensinam a verdade. Essa igreja constantemente desqualifica outras denominações que seguem a Bíblia de forma fiel. Em suas pregações, insinuam que qualquer igreja que não siga suas práticas está morta espiritualmente ou não tem a presença de Deus. Essa retórica cria um ambiente de isolamento, onde os fiéis têm medo de procurar outras congregações ou buscar conhecimento fora daquele círculo. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais insidioso: o uso da falsa profecia para manipulação de massas. Muitos líderes dessa igreja se apresentam como profetas modernos, pessoas que têm acesso direto às intenções de Deus. Eles fazem previsões vagas ou assustadoras sobre o futuro, como desastres, crises financeiras ou eventos globais, para criar um senso de urgência. A ideia é que, ao fazer parte dessa igreja, você estará protegido dessas calamidades. Mas a Bíblia nos adverte contra esses falsos profetas. Em Jeremias capítulo 14, verso 14, Deus diz: "Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei." Outro engano grave dessa igreja é a imposição de metas financeiras aos líderes e pastores locais. Você sabia que muitos dos pastores dessa igreja são obrigados a cumprir metas financeiras impostas pelos líderes superiores? Eles precisam arrecadar uma certa quantia de dinheiro semanal ou mensalmente. Caso contrário, podem ser repreendidos, transferidos ou até demitidos. Essa pressão financeira é passada diretamente para os fiéis, que são constantemente incentivados a doar mais e mais. No final, o objetivo não é ajudar as pessoas espiritualmente, mas alcançar metas financeiras que beneficiam a instituição como um todo. E o que dizer sobre as escolas de manipulação de líderes? Esta igreja treina seus pastores e obreiros com técnicas psicológicas avançadas para persuadir os fiéis. Eles aprendem a usar entonações específicas de voz, movimentos corporais e até mesmo a disposição dos assentos nos cultos para criar um ambiente emocionalmente carregado. Esses líderes são treinados para identificar os pontos fracos das pessoas e usá-los como alavanca para convencê-las a participar de campanhas e doações financeiras. Outro erro devastador é a negligência das verdadeiras necessidades espirituais dos membros. Enquanto essa igreja foca obsessivamente em campanhas, eventos e arrecadações, a parte mais importante do ministério, o cuidado espiritual, é deixada de lado. Os membros não são ensinados a estudar a Bíblia profundamente, a ter uma vida de oração constante ou a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Em vez disso, a ênfase está sempre nas atividades da igreja, criando uma dependência da instituição em vez de uma conexão direta com Deus. E por último, mas igualmente importante, está a falsa sensação de exclusividade. Essa igreja promove a ideia de que ela é a única porta para Deus e que qualquer um que a deixe estará perdido espiritualmente. Isso cria uma mentalidade de culto, onde as pessoas se sentem culpadas ou amaldiçoadas ao tentar buscar a verdade em outro lugar. Se você está começando a perceber a profundidade dos enganos dessa igreja, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber como essa mensagem está impactando você. E se este conteúdo está te ajudando, compartilhe com outras pessoas. Existem milhões de pessoas presas nesse sistema, acreditando que estão servindo a Deus, mas na verdade estão sendo exploradas por algo que se alinha mais aos planos de Satanás do que ao Evangelho de Cristo. Deus está chamando você para abrir os olhos, para sair desse sistema de engano e buscar a verdade em sua palavra. Não permita que sua fé seja usada como moeda de troca ou que sua salvação seja condicionada por campanhas humanas. Jesus te oferece liberdade, graça e salvação,
sem manipulações ou cobranças. Chegamos ao momento que você estava esperando. Depois de tudo o que foi exposto, de todas as práticas, enganos e estratégias usadas para aprisionar milhares de fiéis em um sistema corrupto, agora é hora de revelar o nome dessa igreja. Essa igreja que Satanás ama e usa para enganar multidões é a Igreja Universal do Reino de Deus. Sim, é essa instituição que, sob o disfarce de pregar a palavra de Deus, tem sido uma das maiores ferramentas de manipulação espiritual e exploração emocional e financeira do nosso tempo. Talvez você já tenha suspeitado, ou talvez esteja chocado com essa revelação. Mas os fatos não deixam dúvidas. Pense em tudo o que foi discutido até agora. A comercialização da fé, onde as bênçãos de Deus são vendidas como se fossem mercadorias. Os exorcismos teatrais, que mais glorificam o inimigo do que libertam as pessoas. As campanhas financeiras abusivas, que levam famílias à falência enquanto enriquecem os líderes dessa instituição. Tudo isso se encaixa perfeitamente no sistema praticado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Se você já foi a um templo dessa igreja, provavelmente se lembra das promessas irresistíveis. Doe e Deus te dará em dobro. Participe dessa campanha e o milagre será seu. Mas agora você sabe o que realmente está por trás dessas palavras. O objetivo não é aproximar você de Deus, mas afastá-lo, transformando sua fé em uma moeda de troca, algo que pode ser comprado e vendido. E o mais revoltante é que muitas pessoas sinceras, que estão buscando uma conexão verdadeira com Deus, caem nesse sistema. Pessoas que estão doentes, sofrendo ou desesperadas por uma solução, são exploradas por promessas que nunca se cumprem. Enquanto isso, os líderes dessa igreja vivem no luxo, construindo impérios que nada têm a ver com o reino de Deus. A Bíblia é clara ao denunciar esse tipo de comportamento. Em Mateus capítulo 21, Jesus expulsou os cambistas do templo, dizendo: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões." Essa igreja transformou a casa de Deus em um mercado. E o pior de tudo, muitos fiéis nem percebem que estão sendo usados. Agora pense em todas as famílias que já foram destruídas por esse sistema. Quantos venderam bens, entregaram suas economias e sacrificaram tudo o que tinham, acreditando que estavam fazendo algo para Deus? Quantos saíram ainda mais quebrados, não apenas financeiramente, mas emocionalmente e espiritualmente? Se você sente essa revolta crescendo dentro de você, é porque Deus está te despertando. Ele quer abrir os seus olhos e libertar você de qualquer sistema de engano. E o mais importante, Ele não quer apenas libertar você, mas também te usar para abrir os olhos de outras pessoas. Deixe aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência com a Igreja Universal do Reino de Deus? Você conhece alguém que foi enganado por esse sistema? Quero saber a sua história. Quando compartilhamos, ajudamos outras pessoas a enxergarem a verdade. Agora quero que você reflita. Por que Satanás ama tanto essa igreja? É porque ela já faz o trabalho que ele deveria estar fazendo. Ela afasta as pessoas do verdadeiro evangelho, fazendo com que coloquem sua fé em líderes, campanhas e objetos, em vez de colocarem em Deus. Satanás não precisa lutar contra essa igreja, porque ela já está do lado dele. Mas há algo que Satanás não quer que você saiba. Você não precisa desse sistema. Deus te oferece graça, salvação e um relacionamento verdadeiro, sem intermediários, sem cobranças e sem manipulações. Em Apocalipse capítulo 18, verso 4, Deus faz um apelo claro: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados." Esse chamado é para você. Deus está te chamando para sair desse sistema corrupto e voltar para Ele. Você não precisa de campanhas, votos financeiros ou objetos ungidos para receber suas bênçãos. Tudo o que você precisa é de um coração sincero.
arrependido e disposto a buscar a verdade na sua palavra. E aqui vai o alerta final. Não se aproxime dessa igreja. Não se deixe enganar pela fachada de santidade. Essa instituição é uma armadilha cuidadosamente construída para afastar você do caminho da salvação. Satanás usa essa igreja para prender as pessoas em um ciclo de dependência, medo e exploração. Mas você pode se libertar agora mesmo, escolhendo seguir o verdadeiro evangelho. Existem milhares que ainda estão presas nesse sistema e precisam ouvir esta mensagem. Seja o instrumento de Deus para levar luz a quem está na escuridão. Agora, vamos explorar como você pode identificar e se proteger de qualquer sistema religioso que contradiga a palavra de Deus. Fique comigo, porque ainda há muito o que aprender para garantir que você nunca mais caia em armadilhas como esta. Agora que você sabe quem é a igreja que Satanás ama e como ela opera, quero te mostrar como você pode escapar desse sistema de engano e garantir que nunca mais caia em armadilhas como essa. Essa é uma decisão espiritual e prática que exige coragem, mas também uma compreensão clara de como viver de acordo com a verdade de Deus. O primeiro passo é reconhecer o engano. Satanás sempre se esconde atrás de algo que parece bom. Ele nunca vai se apresentar como o inimigo óbvio, mas como um anjo de luz, alguém que aparenta estar fazendo a obra de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus e outras instituições semelhantes se disfarçam com palavras bíblicas e promessas de milagres, mas distorcem completamente o verdadeiro Evangelho. Reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar. Agora você pode estar se perguntando, mas como eu sei se estou realmente sendo enganado? A resposta está na Bíblia. Compare o que essa igreja ensina com o que está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, Deus nunca condicionou suas bênçãos a dinheiro ou objetos ungidos. Ele nunca ensinou que precisamos de intermediários humanos para alcançar milagres. Leia Mateus capítulo 6 e veja como Jesus nos ensinou a orar. Ele nos mostrou um caminho direto, simples e acessível ao Pai, sem a necessidade de campanhas ou sacrifícios financeiros. O segundo passo é romper com o sistema. Isso significa cortar todos os laços espirituais e emocionais que você tem com essa igreja ou qualquer outro sistema religioso corrupto. Sei que isso pode ser difícil. Talvez você tenha frequentado essa igreja por anos, tenha amigos ou familiares lá, ou até sinta medo de sair por acreditar que algo ruim pode acontecer. Mas aqui está a verdade. Deus nunca te amaldiçoaria por buscar a verdade. Pelo contrário, Ele te chama para sair. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, Deus diz: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados." Romper com o sistema não significa apenas parar de frequentar os cultos. Significa também rejeitar tudo o que ele representa. Não se envolva mais em campanhas financeiras manipulativas, não confie em objetos ungidos e não permita que o medo te controle. Lembre-se, Jesus veio para te libertar, não para te aprisionar. O terceiro passo é se voltar completamente para a palavra de Deus. Uma das razões pelas quais tantas pessoas caem em sistemas como esse é porque não conhecem a Bíblia profundamente. Elas confiam cegamente no que os líderes dizem, sem verificar se o ensino está alinhado com as Escrituras. Mas você pode mudar isso. Comece a estudar a Bíblia diariamente. Peça a Deus que te dê discernimento e busque entender o que Ele realmente quer de você. A verdadeira liberdade espiritual vem quando você entende que Deus te ama incondicionalmente e que você não precisa fazer sacrifícios financeiros ou seguir rituais humanos para agradá-lo. Em João capítulo 8, verso 36, Jesus diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa é a liberdade que Deus quer para você.
O quarto passo é buscar uma comunidade cristã fiel à Bíblia. Depois de sair desse sistema, é importante encontrar um lugar onde você possa crescer espiritualmente, cercado de pessoas que realmente amam e seguem a Deus. Mas aqui vai um aviso. Nem toda igreja que usa o nome de Deus está alinhada com a sua palavra. Antes de se comprometer com uma nova comunidade, observe se ela ensina o verdadeiro evangelho, se seus líderes vivem de forma íntegra e se a ênfase está em Jesus, e não em dinheiro, campanhas ou manipulação. Se você está pensando, mas como posso confiar em outra igreja depois de tudo isso? Lembre-se de que Deus sempre tem um remanescente fiel. Ele sempre preserva pessoas e comunidades que seguem a verdade. Ore, peça discernimento ao Espírito Santo e ele te guiará ao lugar certo. O quinto passo é ajudar outras pessoas a se libertarem. Quando você entende a profundidade do engano desse sistema, sente um peso em seu coração por aqueles que ainda estão presos. Você pode ser um instrumento de Deus para abrir os olhos de amigos, familiares e conhecidos. Mas faça isso com amor e paciência. Muitas pessoas estão profundamente envolvidas nesse sistema e podem resistir à ideia de que estão sendo enganadas. Compartilhe a verdade, mas confie que Deus é quem toca os corações. E, finalmente, o sexto passo é fortalecer seu relacionamento com Deus. Lembre-se, você não precisa de uma instituição, de líderes humanos ou de campanhas para se conectar com Ele. Deus está disponível para você agora mesmo. Ele quer ouvir sua voz, saber seus pensamentos e guiar seus passos. Dedique tempo à oração, à leitura da Bíblia e à adoração. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, não há espaço para enganos ou manipulações. Se esta mensagem está falando ao seu coração, deixe um comentário abaixo. Quero saber o que você pensa e como posso te ajudar nessa caminhada. E se este vídeo está te ajudando a enxergar a verdade, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser a ponte que Deus usará para libertar outra pessoa. Lembre-se, Deus te chama para viver em liberdade, graça e verdade. Ele não te criou para ser escravo de sistemas humanos, mas para ser filho ou filha dele, vivendo em comunhão direta com o Pai. E ao seguir esses passos, você estará não apenas escapando do engano, mas também ajudando a construir o reino de Deus de maneira fiel e verdadeira. Fique firme na palavra, porque ela é a sua maior arma contra os enganos do inimigo. Deus está com você e Ele quer te usar para fazer a diferença. Que esta mensagem transforme sua vida e te leve a um relacionamento mais profundo e sincero com o único Deus verdadeiro. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto. Por exemplo, você sabia que existem passagens bíblicas que revelam como identificar outros sistemas religiosos usados por Satanás para enganar milhões? Ou que há profecias sobre o papel das igrejas no tempo do fim que a maioria das pessoas nunca percebeu? E mais, já imaginou como a verdadeira batalha espiritual ocorre longe dos palcos e holofotes, exatamente como Jesus ensinou? Se esses temas despertam sua curiosidade, me fale nos comentários. Se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto, este canal foi criado com um propósito muito claro: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para confundir e desviar você do verdadeiro caminho que leva à salvação. Aqui, a verdade é revelada com base na palavra de Deus, sem manipulações ou distorções. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você está buscando algo mais profundo, e isso é raro nos dias de hoje. Aproveite este momento para verificar se já está inscrito no canal.
Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até um grupo inteiro. Quanto mais pessoas forem alcançadas, maior será o impacto desta verdade. Você pode ser a ponte que Deus usará para libertar alguém das mentiras que o inimigo tem espalhado. Eu passo meses estudando cada tema para trazer a você uma mensagem clara e transformadora, sempre fundamentada na Bíblia. Por isso, se você quer mais vídeos como este, deixe seu comentário e diga qual tema mais desperta sua curiosidade. Sua interação aqui é importante, não apenas para mim, mas para que esta mensagem alcance mais pessoas que também estão buscando a verdade. E lembre-se, Deus te chamou para este momento. Ele tem algo maior para a sua vida e quer que você conheça a verdade que liberta. Não permita que as distrações e os enganos deste mundo tirem você desse caminho. Cada vídeo neste canal é feito para te ajudar a se aproximar mais de Deus e entender o que Ele realmente quer de você. Deixe-me te perguntar, e se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fossem apenas o superficial? A Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam revelar. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Depois que assistir a este vídeo aqui, clique no link e ter acesso gratuito a uma que está aparecendo no primeiro comentário fixado playlist com verdades que vão abalar suas crenças, para que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo, porque ainda há muito o que descobrir juntos. Não esqueça, há outros estudos aguardando por você aqui no canal. Até lá!